Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Thiago Pegatin. Nesse vídeo nós vamos falar como você pode ser um consultor em ergonomia, como que você pode dar os primeiros passos para abrir a sua empresa de prestação de serviços. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. O nosso intuito aqui não é esgotar esse assunto, pelo contrário, é dar apenas umas dicas iniciais para aqueles que já trabalham com ergonomia ou que pretendem trabalhar com ergonomia, sendo uma pessoa jurídica, né, tendo a sua própria empresa de prestação de serviços e aí atendendo vários clientes. Então a nossa ideia é dar esse pontapé inicial, como que você pode começar a ter o seu negócio em ergonomia. E eu dividi esse vídeo para apontar 3 pontos que eu acho essenciais para que o profissional possa estar iniciando, né, a sua consultoria na área de ergonomia. Então, o primeiro ponto é que você tem que ter uma empresa de prestação de serviços. É muito difícil que você consiga atender vários clientes sendo um profissional autônomo. É possível, mas não é provável. Visto que as empresas, para que elas possam te pagar, para que elas possam contratar o seu serviço, elas vão ter alguns riscos jurídicos em relação a isso. O custo para a empresa e para você, profissional, vai ficar maior, né? Como recibo de profissional autônomo, você vai ter um desconto maior do que se você for uma empresa, em geral, tá? Em linhas gerais. De qualquer maneira, as empresas preferem ter um contrato de prestação de serviços com uma outra empresa, né, com uma outra pessoa jurídica, do que com um profissional autônomo, uma pessoa física. Então, nesse ponto, você vai precisar ter a sua empresa de prestação de serviços. É muito importante que a maioria dos profissionais que atuam com ergonomia, né, são das áreas de fisioterapia, de engenharias, profissionais de educação física. Então, o profissional que hoje é autônomo, né, ele está registrado no seu conselho de classe. Então a sua empresa de prestação de serviços provavelmente também terá que estar vinculada, né, estar registrada no seu conselho de classe. Isso varia muito, né, de profissão para profissão, depende muito do ramo de atuação que você vai escolher, o seu CNAE, né, você vai precisar escolher um Código Nacional de Atividade Econômica, um ramo de prestação de serviços e todo o desenrolar dessa questão jurídica da sua empresa, ela vai depender exatamente dessa área que você vai escolher para a prestação de serviços. Existem alguns registros de empresa, né, alguns ramos de atividade, que eles não vão demandar esse registro no conselho de classe, até porque você não precisa necessariamente, né, ser um profissional dessas áreas para poder trabalhar com ergonomia. Você vai ter um registro da empresa de uma maneira mais genérica, voltado para treinamentos, voltado para capacitação e assim por diante. Mas o conselho principal é que, uma vez que você decida, né, que você opte por trabalhar como pessoa jurídica, procure um contador, né, de sua confiança, um escritório de contabilidade, para que ele possa lhe orientar nesses passos. O que você precisa fazer de fato no início para constituir uma empresa. Esse processo já foi muito demorado. Hoje, em alguns estados, algumas cidades, ele está muito mais rápido, né? Você não perde tanto tempo assim para começar a sua atividade de trabalho, mas é importante que você procure um contador, procure um profissional da área para que ele te dê as orientações necessárias, tá legal? E só um aviso, em geral, algumas profissões, né, algumas atividades econômicas, elas permitem que você trabalhe como microempreendedor individual, como MEI. A maior parte dos profissionais que atuam com ergonomia acabam não se enquadrando, né, dentro do microempreendedor individual, mas vale a pena você perguntar para o seu contador, né, se dentro daquilo que você está pretendendo, a ergonomia em si não está dentro do MEI, mas dentro daquilo que você está pretendendo atuar, de repente se você tem essa possibilidade, tá? Então, converse com o seu contador para que você possa dar esses passos iniciais já de uma maneira correta, tá legal? Uma vez constituída a empresa, o segundo passo é justamente onde essa empresa vai ficar. Onde eu vou sediar a minha empresa, para que eu possa, né, mandar para o meu cliente o meu endereço, onde que eu vou atuar de fato. Há tempos atrás, eu diria que você precisaria alugar um escritório, que você precisaria ter um espaço físico próprio para isso, né, destinado para isso, mas nos dias atuais, eu sei que é plenamente possível que você tenha, por exemplo, o endereço da sua empresa como o endereço da sua casa, né? Se você vai prestar serviços fora, não domiciliado,
O endereço físico, hoje em dia, ele não importa tanto assim, a não ser que você queira realmente, se você tiver uma equipe de trabalho, né, se você tiver várias pessoas, aí é necessário que você tenha realmente um espaço dedicado para isso. Mas num primeiro momento, para que você não tenha custos excessivos na sua prestação de serviços, é bem possível e até recomendável que você use, por exemplo, o endereço da sua casa para poder desenvolver as suas atividades econômicas. Então, hoje não é mais necessário que você tenha um espaço físico, né, uma clínica, um escritório, para que você inicie o seu trabalho de prestação de serviços. Agora, uma coisa que eu quero, né, uma dica que eu quero reforçar para todo mundo é que eu acho fundamental hoje que você tenha o seu endereço eletrônico. Então, o custo disso hoje é muito baixo, né? Você consegue, inclusive, com serviços gratuitos, produzir, por exemplo, o seu site institucional, né? Você vai pagar uma taxa muito baixa para registrar o seu domínio, né, o seu .com.br, para você ter o seu e-mail profissional. E eu acho que hoje é fundamental que o profissional comece tendo esse seu endereço de maneira eletrônica. Então, se você tem alguma prática com isso, você pode fazer isso tudo sozinho, tá? Não é tão difícil assim. Você tem hoje vários serviços que, ao contratar a hospedagem, né, onde você vai colocar lá o seu site, você tem lá um construtor de site, você tem um instalador dentro da própria hospedagem e facilita muito a sua vida. Você consegue fazer muita coisa sozinho. Agora, se você não tem prática, aí eu recomendo que você contrate, né, uma pessoa para que possa montar para você essa sua página institucional, para que você tenha o seu e-mail profissional, porque ao enviar as propostas, ao contactar os clientes, isso torna muito mais apresentável, você dá muito mais credibilidade ao seu trabalho do que você mandar para um e-mail genérico, né, do tipo Gmail, Yahoo, Hotmail e assim por diante, tá? Então, antes de você pensar no seu endereço físico, pense no seu endereço eletrônico, né? O seu portal da internet, o seu e-mail profissional, para que você consiga já iniciar de uma maneira assertiva, né? Que você já comece da maneira mais correta possível. Eu já montei, então, a minha empresa, eu já tenho o domicílio, né, eletrônico que eu escolhi para hospedar essa empresa. Agora, o nosso terceiro ponto vai ser realmente como você atingir os seus clientes. Então, a vantagem, né, de ter o e-mail profissional é justamente essa. Quando você enviar um e-mail para o seu cliente, né, para o setor de saúde e segurança do trabalho, para o RH da empresa, para o dono da empresa, né, no caso uma empresa de pequeno porte, você já vai enviar com o seu e-mail profissional. Mas é importante que você faça um mapeamento desses clientes. Então, aí na cidade onde você está, faça esse mapeamento, identifique quais são os seus potenciais clientes, né? Primeiro aqueles clientes maiores, né, empresas de maior porte, depois as empresas de médio porte e as empresas de pequeno porte, para que você possa ter uma estratégia de divulgação, para que você possa ter uma estratégia de abordagem dessas empresas. E uma coisa que eu vejo os profissionais errando muito é que ao conseguir marcar uma entrevista, né, marcar uma conversa com o gestor da empresa, ele já quer levar um projeto pronto, ele já leva um preço do seu serviço. E isso está errado, tá? Quando você vai fazer um primeiro contato com o cliente, você vai apresentar a sua empresa, você vai se apresentar, vai demonstrar por que você pode ser uma solução para a empresa, visto que a empresa ela não quer um serviço, ela quer uma solução. Ela quer que você atenda alguma coisa, algum requisito específico que ela precisa. Então, nesse primeiro momento, você precisa mostrar que você tem essa solução, né? Ou que você pode ser essa solução. Então, o que eu acho mais recomendável é que você crie um portfólio de serviços, né? Então, o que nós podemos oferecer para a sua empresa é isso. Nós temos o serviço de análise ergonômica do trabalho, temos o serviço de gestão em ergonomia, temos o programa de ginástica laboral, temos as palestras de orientações, a gente pode atuar em CIPATs, enfim. Você faz uma listagem de tudo aquilo que você pode oferecer e nesse primeiro contato você vai mostrar que aquela solução é possível, que você é uma solução viável. Então, evite, né, nesse primeiro contato de falar de preço do seu serviço, evite falar do projeto, como que você pode implementar, como que vai ser feito isso. De repente, se for o caso, você pode
falar da sua metodologia, né? Ó, nós atuamos com esse tipo de trabalho, nós atuamos dessa forma, e isso talvez seja interessante nesse momento, talvez, tá? Porque alguns clientes, né, eles pouco se interessam pela maneira como você trabalha, o que eles se interessam é pelo resultado que você entrega. Então, é importante que você tenha isso tudo mapeado. E uma vez que você tenha o seu portfólio, tenha o mapeamento das empresas, você tem uma estratégia de abordagem. Então, eu vou começar. Primeiro, eu vou ligar para a empresa, eu vou enviar e-mail diretamente, né? Para quem eu vou enviar e-mail? É importante que você faça um primeiro contato. Hoje a gente não faz mais isso, tá? Minha empresa, Top Ergonomia, a gente não faz mais isso. Mas eu fiz durante muitos anos, realmente, de ligar para a empresa, buscar o contato de quem era o responsável pela parte de prestação de serviços, quem era a pessoa para quem eu podia enviar o e-mail, para que você seja mais assertivo, né? Para que esse e-mail que você está enviando, você tenha a garantia de que ele vai chegar ao destino correto. Ele vai chegar à pessoa a quem interessa. Porque se você mandar um e-mail relativo aos serviços de ergonomia da sua empresa e ele vai diretamente para o diretor financeiro da empresa, talvez isso não tenha viabilidade nenhuma, né? Então você precisa garantir que essa informação que você está enviando, ela está sendo endereçada para a pessoa certa. Então eu creio que a melhor estratégia ainda é essa, né? Você entrar em contato com a empresa, né? Tentar falar com o setor responsável pela contratação do serviço, se apresentar, dizer que você vai estar enviando e-mail, para qual e-mail você precisa estar encaminhando esse seu portfólio de serviços, e aí você vai estabelecendo um contato, tá? Você vai tendo isso tudo mapeado. Ó, já entrei em contato com a empresa A, B e C, lá na B eu consegui uma visita, na C isso está em stand-by, então você vai anotando tudo isso para que você tenha um controle, né, dessa sua abordagem e também das visitas que você vai fazer aos seus futuros clientes. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu creio que com essas dicas iniciais já dá para você pensar em iniciar. É claro que, como eu disse, isso aqui é o pontapé inicial, quando você vai para o campo de batalha, quando você vai para realmente colocar em prática o seu negócio, você vai ver que surgem muitas dúvidas, né? Várias dificuldades. Isso é normal, mas só tem essas dúvidas, só vai ter essa dificuldade aqueles profissionais que realmente colocam em prática, que vão realmente para o campo de batalha, tá? Que querem realmente se tornar empreendedores. Aquele que fica só no projeto, ele não vai ter dificuldades, mas também não vai ter o seu negócio na prática, tá legal? Então a gente vai ficando por aqui. Queria lembrá-los, né, de sempre acompanhar o nosso portal, que é thiagopegatin.com.br. Lá a gente tem mais conteúdos, né, tem artigos, tem podcasts, e você fica sempre bem informado, inclusive sobre os nossos cursos de capacitação, os nossos cursos de formação, tá legal? Então eu fico por aqui, deixo mais uma vez um abraço e até um próximo vídeo.